Estamos aqui com o deputado Jean Fabrício, para mim, mas Fabrício Falcão para o restante da Bahia, que vai nos fazer um resumo desse terceiro mandato, deputado, tá? 10 anos na Assembleia Legislativa e, notadamente, o que tem conseguido com suas ações para a vitória da conquista e região. Olha, Paulo, em primeiro lugar, é complicado eu fazer um balanço do terceiro mandato, dos 10 anos, porque eu faço muita coisa. Eu faço tanta coisa que eu não consigo me lembrar. Né? É muita coisa mesmo. No dia a dia, tanto na ação legislativa, né, que é a confecção das leis, por exemplo, eu posso falar da lei que tirou 40 mil famílias que vivem da produção de mel da abelha sem ferrão e que tinha um decreto da presidenta Dilma que qualquer pessoa que criasse e tirasse qualquer produto da abelha sem ferrão era um criminoso. E multa de até R$1 milhão para uma pessoa, um pequeno produtor, um pequeno trabalhador rural ou criador de abelha. Fato que, através da professora Generosa, me procurou, eu consegui, junto com ela, confeccionar uma lei, que foi a primeira lei da Bahia, do Brasil, tornando competente a criação de abelha sem ferrão. É a abelha que faz o mel mais chamado medicinal, né? O mel mais caro, inclusive, chega a R$2, R$3 mil um quilo. Então, tirei da ilegalidade. Inclusive, isso foi matéria de jornais estaduais, nacionais, até no Globo Rural, estadual e nacional, essa minha matéria de lei, e ela hoje foi copiada para todo o Brasil. Todo o Brasil copiou essa lei minha. Eu agora ganhei na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, uma lei minha que proibia das 8 da manhã às 8 da noite a produção de qualquer tipo de propaganda de alimentos gordurosos em rádio e TV em todo o Brasil. É a primeira lei do Brasil. A lei foi aprovada pela Assembleia e os grandes veículos de comunicação do Brasil entraram com ação e foi parar no Supremo. E o Supremo deu como constitucional a minha lei. Hoje ela está sendo copiada pelo Brasil inteiro. Também posso falar de leis importantes, como foi uma lei minha, mas que foi assinada até pelo deputado Adolfo, mas foi uma lei minha, um projeto escrito, inclusive, pelo tenente-coronel Valdir, do Corpo de Bombeiros. Tínhamos aí cerca de 900 policiais na Bahia que estavam perdendo emprego. Eu sou contra policial fazer bico em porta de boate, em porta de bar, de supermercado. Mas nós temos na Polícia Militar, por exemplo, muitos policiais que têm nível superior. São professores de geografia, de letra, de história, advogados, até médicos, odontólogos, né, enfermeiros. E fiz uma lei que permitia, aí sim, esses policiais estavam sendo expulsos da polícia. Inclusive, na época, capitão Valdir foi expulso da Polícia Militar porque ele passou no concurso para professor de Direito Constitucional da UNEB. E aí, ele foi expulso porque não poderia ter um duplo vínculo. Olha só, antigamente polícia era gente que não estudava. Hoje você tem um cara como um Valdir, que é um dos maiores professores de Direito Constitucional do mundo. Artigos dele pelo mundo inteiro. Então você tem um gênio desse, uma mente brilhante intelectual na polícia. Ele não pode dar 20 horas de aula. Um policial que tem um vínculo de 20 horas como enfermeiro. Então, consegui a aprovação dessa lei pela Assembleia e sancionada pelo governador. E todos esses policiais, esses processos foram arquivados e até Valdir voltou para a polícia. Porque ele tem a paixão pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros e também
como professor universitário. Então, essa é a parte de lei. A parte de obras, eu posso falar que eu não consigo te enumerar quantos patrulha mecânica agrícola eu entreguei para municípios pela agricultura familiar. Foram mais de 100. Quantas viaturas de polícia eu entreguei pela Bahia? São dezenas de viaturas de polícia. Ambulâncias para a saúde municipal, devo ter entregue aí mais de 100 em 10 anos de mandato. Esse ano já foram 20. Então, agora mesmo, essa semana, eu destinei R$255 mil para o hospital de base, em equipamentos. Ano passado, destinei 2 milhões só para o hospital de base de Conquista. Né? Ano passado, destinei uns 5 tomógrafos para o hospital de Caetano, de Caetité e de outros municípios. Fora grandes obras, como vou inaugurar agora o estádio de Caetano, uma obra de R$1.700.000, 3 barragens de Caetanos, R$2 milhões. Fui o deputado que mais botou dinheiro na história de Caetano. Como vou agora, com o governador, entregar o estádio de Gentil do Ouro, R$2 milhões. Ontem, essa semana, estava aqui em Conquista, no 9º Batalhão. O governador vai investir ali, com apoio meu, mais de R$1,5 milhão para fazer um campo grama sintética para o 9º Batalhão, que vai servir aos alunos da academia e também à população de Conquista. O complexo poliesportivo, que será ali com o Centro Integrado, o Rafael, o Alaô e o Polivalente, será um dos maiores do Norte e Nordeste, 18 milhões. Né? E vamos ter um segundo também em Conquista. Teremos piscina semiolímpica, quadra de atletismo, pista de corrida, campo com grama sintética, campo de vôlei, futebol, alojamento. Então, né, temos aí a barragem do Rio Catolé, que é uma ação nossa, né? Eu sou da base do governador, são R$178 milhões para garantir segurança hídrica para a Conquista para os próximos 50 anos. Não teremos nenhum problema de água. E tem muita coisa, Paulo, que eu não consigo falar. Muitas barragens, muitas pontes, muitas obras grandes que eu pude levar para diversos municípios pela Bahia fora. Agora mesmo, Poções, são quase 2 milhões. Estamos reformando o ginásio municipal de Poções e o estádio municipal de Poções também. Então, temos muita coisa na área da segurança pública, da saúde, da educação. Agora mesmo, eu dispus de R$250 mil para equipamentos para rádio e TV USB de Conquista. Então, são muitas coisas, Paulo, que eu teria que ter trazido aqui, escrito pela minha assessoria, que dá um livro grande. Perfeito. Deputado, quais foram as dificuldades encontradas pelo deputado para levar a mensagem do Partido Comunista Brasileiro exatamente numa zona, poderíamos dizer assim, de interior da Bahia, como é a região de Vitória da Conquista? E a gente sabe que o deputado é votado maciçamente em cerca de mais de 50 municípios da região. Quais foram as dificuldades e qual foi o tipo de aceitação de primeira hora que o deputado teve na região para levar a mensagem do Partido Comunista Brasileiro? Partido Comunista do Brasil. Do Brasil, desculpe. Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Isso. Que ano que vem completará no dia 25 de março 100 anos de existência. Foi fundado em 25 de março de 1922. Então faremos 100 anos com muito orgulho. Tivemos como deputado do nosso partido Jorge Amado, nosso senador Carlos Prestes e tantas outras figuras. João Amazonas, né, Haroldo Lima. Então, olha, Paulo, existe ainda um ranço anticomunista, mas as pessoas, quando olham que aquela figura é uma figura séria, e quando ela para escutar a história de luta pela democracia, quantos comunistas morreram lutando contra a ditadura, e como seres perversos, como que hoje governa o Brasil, as pessoas apaixonam pelo PCdoB, pela história. Basta me dar meia hora para eu falar do PCdoB, da história do PCdoB, do legado de luta do PCdoB pela democracia, contra os anseios ditatoriais, inclusive de formas como do atual presidente da República, que as pessoas enxergam um partido de trabalhadores. O comunismo vem de comum, vem de comunhão. O Partido Comunista
A foice e o martelo, a pessoa não sabe o que é. A foice significa o partido que luta pelo povo trabalhador rural. E o martelo significa a luta pelo operário, pelo trabalhador de fábrica. Então, ali é o emblema do operário urbano, o trabalhador urbano, e a foice é o emblema significativo do homem no campo, produzindo alimentos para se alimentar. Então, quando eu chego é fácil. O PCdoB hoje tem cerca de 20 prefeituras na Bahia. Temos aqui o prefeito Licínio de Almeida com a melhor educação pública do Brasil, do Norte-Nordeste, eu acho que é a segunda do Norte-Nordeste, a maior da Bahia. Temos aqui o prefeito Caetano, no município eminentemente rural, e que o povo lá é apaixonado pelo PCdoB. Temos o município de Poções, que o PCdoB já governa pela segunda vez, agora com a dona Nilda, antes com o doutor Otto. E o povo é apaixonado pelo PCdoB lá. Né? Temos aqui Correntina, tantos outros municípios aqui da região, Itajibá, aqui perto aqui. E se você for olhar nas últimas eleições, nominalmente, o partido mais votado para vereador em Vitória da Conquista, nominalmente, foi o PCdoB. Nós fizemos 21 mil votos para vereador em Conquista. Eu acho que o PT e o MDB, cada um fez 15 mil. Nós fomos o partido mais lembrado na urna. Foram 22 mil, quase 22 mil votos para vereador. Então mostra que tem carinho. Você tem deputados como Alice Portugal, como Daniel Almeida, como Bobô, Zó, Olívia. Então, enfim, é fácil falar do PCdoB. Difícil é falar do partido do presidente e da sua história, do presidente atual, essa besta fera que está aí. Mas quando a gente fala do que nosso partido já fez pelo Brasil, as pessoas apaixonam. Basta me dar meia hora para poder conversar e falar da história deste tão honrado partido que tem história produzida para o Brasil e pelo Brasil. Nossa entrevista vai dar mais ou menos meia hora, eu acredito. E aí, então, oportunamente, nós vamos discutir mais PCdoB. Eu gostaria de fazer aqui uma lembrança, aproveitar essa entrevista que eu tenho certeza que será muito lida, para perguntar ao deputado se ele sabe que existe o símbolo da foice e o martelo colocado exatamente no que eu não sei se hoje mas há muito tempo foi o verdadeiro miolo de Vitória da Conquista, que é a Praça Barão do Rio Branco. Claro que eu sei. Lógico. Marxista José Fernandes Pedral Sampaio, que não ingressou no PCdoB, mas comunista por excelência. Então, que bom. Deputado Fabrício, uma movimentação em Vitória da Conquista interessante com a chegada da prefeita Sheila Lemos. Sheila Lemos foi eleita na chapa junto com o falecido prefeito Erzin Gusmão, mas é preciso que se entenda que Sheila Lemos é filha da vice-prefeita de Erzin Gusmão, Irma Lemos, e que sempre apoiou a esquerda por um período de mais de 8 anos ao lado de Guilherme Menezes, de Fabrício Falcão, Valdenor e Zé Raimundo. Agora, Vitória da Conquista precisa de continuar se desenvolvendo para pelo menos acompanhar os últimos 20 anos de progresso que teve. Nós sabemos que o deputado foi o condutor, né, da prefeita Sheila Lemos para encaminhar conversas com o governador e com o senador Jacques Wagner. O que de concreto essa visita produziu para a política de Vitória da Conquista e notadamente em que possa trazer benefício real para o povo? Olha, Paulo, primeiro, tem muito burburinho, porque a prefeita do Democratas, Ana Sheila Lemos, minha amiga pessoal, sua mãe, Irma Lemos, uma das pessoas que eu mais tenho carinho e admiração em Conquista, foi minha colega como vereadora, já fui muitos jantares na sua casa e na casa de Sheila. Antes de mais nada, minha amiga, Sheila, inclusive, já foi minha eleitora. Então, ela votou no comunista.
Eu acho que política é a arte de somar. Acho que passado o período eleitoral, você tem que lutar pela cidade. Conquista é a cidade que eu escolhi viver, morar, trabalhar, e aqui nasceu meus 2 filhos, Açucena e Pedro Miguel. Aqui é a cidade que eu amo, eu sou apaixonado. Aqui é a cidade que eu quero ser enterrado. Tomara que demore muito, né? Mas é aqui. Quando o prefeito Ezio Guzmão ganhou para deputado, o primeiro deputado a saudar ele chegando na Câmara, que ele era suplente, fui eu. Fiz uma saudação longa ao então ali chegado o deputado Ezio Guzmão. Quando o Ezio vira prefeito, eu liguei para ele e me coloquei à disposição dele para levar ele ao governador. Liguei 2 vezes. Ele não quis ir. A mesma coisa que eu fiz com a prefeita Ana Sheila, eu fiz com ele. Acontece que a prefeita, uma pessoa mais ampla, aceitou ir. E ela foi ao governador levar pleitos, como a duplicação da presidente Vargas, que foi um compromisso do governador e ele disse que vai cumprir. Como é a questão da obra da Lagoa das Bateias, que é uma obra de 7 milhões de reais, e o governador falou para ela que vai fazer. Como o governador lembrou para ela que está investimento e conquista em 3 anos, mais de 50 milhões de reais na saúde estadual para ajudar o município de Conquista e a região sudoeste. Que ali o governador falou do complexo esportivo de 18 milhões. E mais, outra obra, como está aqui o acesso ao Iguá, 5 milhões, que eu agora estou lutando agora para ver se conseguimos o acesso da Rio Bahia até São Sebastião, que é mais uns 4 milhões. Então, ela como prefeita, ele como governador, tem a obrigação de se relacionar bem. Veja, Paulo, o republicanismo, o cavalheirismo, de toda segunda-feira, o prefeito Assemineto, o ex-prefeito, se encontrar com o governador Rui Costa, um do DEM e outro do PT, para discutir um combate conjunto em Salvador e região metropolitana sobre o Covid. E você não viu nem com o Neto e nem com o Bruno Reis, que também é um amigo querido, meu colega deputado, adoro o Bruno, de sentarem. Em nenhum momento teve uma rusga do governador com os 2 prefeitos, porque ali teve interesse a segurança do povo da Bahia. A maior crise sanitária desde a gripe espanhola em 1918, que na verdade começou em Massachusetts, nos Estados Unidos, depois espalhou pela Europa, doente, com fome, pelos destroços da Primeira Guerra Mundial. Então, ela foi lá como prefeita, ele como governador a recebeu, e eu como deputado de Conquista. Eu estarei sempre a somar em qualquer campo que seja, desde que eu possa ajudar o povo de Conquista. Seja o prefeito que vote em mim ou não vote em mim. Eu fui eleito por 51 mil e poucas pessoas. Depois de eleito, eu sou o deputado de 15 milhões de baianos. Sexta-feira, agora à noite, estava com um grupo de policiais civis que estão lutando por melhoria salarial. E vou levar esse pleito ao governador, porque eu acho que a Polícia Civil é uma polícia investigativa, importante demais, porque quem elucida os crimes é ela. Tem que ter um salário digno para que o policial, ganhando bem, não precise fazer bico e possa trabalhar permanentemente para garantir o seu papel de polícia judiciária. Então, em tudo que eu puder ajudar a melhorar a vida do povo da Bahia, da região sudoeste, da Serra Geral, da Chapada, de Conquista e de todo mundo que for votado, eu farei. Isso, para mim, ao contrário, seria fazer política pequena. Eu faço política com P maiúsculo. Nessa semana, me emocionei, até prestei homenagem de força ao prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Independente de
diferença política, vejo naquele rapaz um grande político, um bom prefeito. E sinto a dor de um jovem de 41 anos que está praticamente com a vida perdida. Então, eu acho que não podemos ser pequeno quando podemos ser grande e pensar a política de forma grande. Aprendi assim. Perfeito. Eu quero lembrar que, historicamente, a Bahia teve um governador chamado Otávio Mangabeira e que era adversário político do presidente general Eurico Gaspar Dutra. Mas para quem gosta de história pode saber que Dutra visitou a Bahia algumas vezes. E uma dessas vezes tomou água de coco em Itapuã com o governador mais da esquerda que a Bahia teve na sua história, que foi Otávio Mangabeira. O que eu acho prudente. Nós observamos a entrevista do senador Jacques Wagner, uma entrevista conseguida pelo radialista Jânio Freitas, na Rádio UP, e eu ouvi essa entrevista toda, quero dar os parabéns à equipe da Rádio UP por ter feito essa entrevista, e quero aproveitar, meu amigo Deusdete Dias, tem Patrícia Vasconcelos e tem mais gente lá, e senão eu acabo esquecendo alguém, bem lembrado aqui pelo deputado Fabrício. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido: Jacques Wagner se encaixa mais ou menos no que o deputado acabou de falar, de tratar da política grande, a política com P maiúsculo, e a política da soma. Então, o que o deputado teria a dizer para o povo de Conquista da região que vai ouvir essa entrevista? Jacques Wagner é o candidato, e se candidato, quem seria o vice, já que ele disse que o vice sai do PP ou do PSD? Primeiro, só tem um candidato no campo da base do atual governador Rui Costa, que é o senador Jacques Wagner. É o meu candidato, é o meu governador, e tenho certeza que governador eleito. A história dele como governador foi fabulosa. Então, Wagner é o candidato do campo. A nossa base vem unida. São mais de 370 prefeitos de 417 municípios, que é o total da Bahia. Vamos vir fortes. E o vice não tem discussão ainda. Porque João Leão não pode mais ser vice-governador, né? Meu amigo, o Bonitão, que eu até vou estar com ele amanhã, em Salvador. Mas o vice está sendo discutido. O vice nós só saberemos mais ou menos lá para abril do ano que vem. Pode vir até a compor a chapa vitoriosa de Wagner Otto Alencar, este grande senador da República, que está dando um show na CPI do Covid. Brilhante. Ele é um brilhante político, brilhante senador e um médico de excelência, né? Então, pode vir a repetir essa chapa. Não sei. Mas o fato é que o Wagner é o candidato e o vice-governador nós só saberemos aí lá para o mês de abril. Quem falar que sabe hoje está mentindo, porque nem o Rui nem o Wagner ainda sabem. Perfeito. Eu quero dizer que conheci o deputado Fabrício Falcão. Tem um som aqui que nos atrapalha um pouquinho, que nós esquecemos de fechar a porta do estúdio da nossa rádio web. Mas é o seguinte, eu conheci o Fabrício em 2004, numa situação inusitada, né? Ele, um jovem, não é o Fabrício de hoje, de cabelo e barba branca, e intrépido, chegou como uma surpresa no PCdoB, e que muita gente não acreditava, mas nós já tínhamos números que indicavam a eleição garantida do deputado Fabrício. Não sei se ele se lembra, mas eu disse, pode comprar o paletó. Lembro. Que você é deputado. A partir daí, que a minha pergunta não é essa, Fabrício fez um mandato excelente na Câmara de Vereadores, conquistou todo mundo e 6 anos depois me comunicou que era candidato a deputado. E eu queria perguntar ao deputado Fabrício, que certeza o deputado teria naquele momento que seria eleito e realmente foi? Paulo, é que as pessoas, quando conheciam o Fabrício só como vereador,
Mas esqueceram que eu era assessor regional da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no estado da Bahia. E eu prestava assessoria sindical a cerca de 90 sindicatos da Bahia. 90. Daqui de Conquista, passando pela Serra Geral, Sudoeste, indo até um pouco no oeste da Bahia e na Chapada. Então não é pouca coisa. O então presidente Edson Pimenta era deputado estadual, foi a federal e dobramos. Então, em cada cidade dessa, eu fundei muitas associações cooperativas, dezenas. Fundei sindicatos que não existiam aqui na região, como de Maiquinique, Macarani, Potiraguá, que estava fechado, eu fui lá e reabri. Fiz um trabalho sindical belíssimo. Né? Participei da luta em defesa da reforma agrária em diversos municípios da Bahia. Pego um exemplo, a Fazenda Batalha, Bom Jesus da Lapa, que hoje tem mais de 8 mil habitantes nesse assentamento. Eu só fiquei preocupado foi quando eu contratei 3 pesquisas, Ibope. Contratei uma pesquisa para o início de julho, não, uma para o início de final de julho, outra para o final de agosto e outra para o último dia de setembro. E as 3 pesquisas, essas 3 pesquisas, a primeira dizia que meu partido elegia 3 e eu era o 8º. A segunda dizia que meu partido elegia 2 e eu não apareci na pesquisa. Em colocação nenhuma. E na terceira, meu partido elegia 3 e eu era o 6º. E aí, quando eu peguei essa terceira pesquisa, vou te falar que eu até chorei. Eu achei que eu não elegia, passei mal pra caramba, fiquei muito ruim. E pasme, quando abre as urnas, eu sou o mais votado do meu partido. Fui o mais votado. Então, eu sabia do meu potencial, porque eu trabalhava muito, né? Eu trabalho. Eu, como deputado, eu saio de Salvador uma quinta-feira, meio-dia de carro. Quando eu volto segunda-feira, eu já rodei 10, 12 municípios, 4.500 quilômetros de carro. E eu fazia isso lá atrás. Só que, como eu não era deputado, ninguém sabia que eu fazia isso. Então, eu ainda era vereador aqui em Conquista, dando aula em Jacaraci. E ali conquistei a amizade de um colega meu que era professor, que mais pra frente, o deputado, ele vira prefeito. Ele me faz o deputado também mais votado da história de Jacaraci. Então, são um pouco dessas histórias aí que as pessoas não conhecem do Fabrício, líder sindical, dos trabalhadores rurais e também urbano de Conquista de mais de 90 municípios, Paulo. Então, naturalmente, não foi por acaso. Não foi, não. Os dados que Fabrício tinha, eu não possuía e nem a maioria do povo de Conquista, não é isso? Mas eu tinha porque foram quase 15 anos na FETAG fazendo um trabalho, luta diária pelos trabalhadores rurais da Bahia inteira. Eu queria só fazer uma ressalva, porque eu tenho uma empresa de pesquisa de opinião, para dizer que uma pesquisa para deputado é uma pesquisa extremamente complicada, porque existem uns nichos de votação e é por isso que deu essa distorção. O que é ideal é se fazer a pesquisa, se é o caso de Vitória da Conquista, fazer em Vitória da Conquista e saber, ou em Itapetinga e saber, mas nunca a nível de Bahia. Por isso deu essa distorção. Quero falar isso e deixar registrado aqui, porque o deputado Fabrício é com certeza absoluta o político que mais acredita em pesquisa. Todas as pesquisas feitas pelo Hoje em Data em Vitória da Conquista, o deputado Fabrício sempre participou e sempre acreditou, e o pior de tudo, quando a gente entregava o resultado, ele dizia: o pior é que essa merda tá certa. Pesquisa feita com qualidade, com ciência, com critérios técnicos científicos, não erra. Por isso eu acredito. Eu sou um professor, passei 10 anos na universidade, então não tem como fazer política sendo negacionista, nem da política, nem da ciência, nem de nada. Um forte abraço, meu amigo Paulo, e obrigado por estar aqui contigo. Muito obrigado, deputado.